Beleza, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resistores pull down e pull up. Isso é muito utilizado para MOSFETs, para transistor, para realmente garantir a polarização correta. E dentro do mundo da robótica, dos microcontroladores, do Arduino, também é muito importante para não ficar uma porta em flutuação. O que é uma porta em flutuação? É uma porta em aberto, sem estar ligado a uma referência. Então vamos supor, eu preciso montar um circuito que esteja ligado ou desligado. Mas o que é ligado? Ligado é quando eu tenho o sinal 1, né, um sinal de 5 volts. O desligado é quando eu tenho 0. Mas quando eu vou ler isso através de um microcontrolador, ele se perde quando eu estou com uma chave totalmente aberta. Então sempre que a gente for utilizar a chave, a gente vai tentar utilizar esse tipo de circuito, tá? Então o primeiro componente que a gente vai pegar aqui é a nossa chave, liga e desliga, né? Na verdade essa aqui é um push button, né? Uma chave táctil. Ao pressionar, ela fecha o contato aqui entre o terminal 1B e o terminal 2B. Então ela fecha esses dois contatos. Por característica, pessoal, essa chave ela tem curto-circuito entre 1B e 1A, isso aqui é um contato em comum, e entre 2A e 2B também é um contato em comum, tá? Bom, para alimentar o nosso circuito, a gente vai pegar a nossa fonte. Vou colocar aqui ela nesse canto, vou baixar a chave aqui. Que acontece? Vamos já configurar aqui a fonte para tensão de 5 volts. Corrente, pode deixar aqui 5 amperes, sem problema não. Isso aqui é só limite, tá? Não quer dizer que ela vai fornecer os 5 amperes, não. Ela pode fornecer até 5 amperes, tá? Então vou deixar em 5 volts aqui. O que importa aqui pra gente agora é a tensão. Então vou deixar em 5 volts, beleza? Eu vou pegar também o componente resistor, vou colocar aqui em qualquer lugar, depois eu organizo e vou pegar o LED aqui pra gente poder fazer ligar aqui e demonstrar o objetivo do circuito. O primeiro circuito, pessoal, eu vou criar um circuito pull down. O pull down é baixo, né? É nível lógico baixo, então é uma referência ao GND, ao negativo, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar essa chave, vou estar colocando aqui, tá? Vou ligar o positivo dessa chave nesse terminal. Então vou mudar a cor aqui para vermelho. Então o positivo 5 volts está chegando num lado, no terminal 1B, e quando eu pressionar, eu tenho 5 volts desse lado de cá. Então por enquanto é uma chave aberta, tá? A gente vai pegar um resistor e vai colocar aqui praticamente em paralelo com essa saída dessa chave, tá? O que a gente vai passar para ele? Vai fazer a ligação aqui, ó, desse segundo terminal do push button, da chave. Pode colocar aqui também como vermelho, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o negativo e já vai ligar aqui embaixo nesse resistor. Daqui a pouco a gente vai entender por que disso. Só que para fazer isso, pessoal, a gente precisa ter um resistor com a resistência bem alta. Então o ideal, mais utilizado aqui, é um resistor de 10 kΩ, 10K, tá? Para que não tenha circulação de corrente alta entre ele. Ele só vai polarizar enquanto a chave estiver aberta. Então a chave estando aberta aqui, ó, para que o circuito que vai ligar ou o nosso LED ou numa porta input de um microcontrolador, de um Arduino, não fique em flutuação, não fique perdida quando a chave estiver aberta, a gente cria esse tipo de circuito. Então vamos mudar a cor aqui desse cabinho para preto, né? Beleza, então nós temos, ó, um resistor de 10K
saiu o GND, ligou num lado do resistor, o outro lado do resistor ele foi no outro pino da minha chave. Então aqui é uma chave aberta. Vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse circuito, o que é o pull down. Pull down é esse aqui que a gente está criando, ó. Então, ó, os 5 volts veio numa switch, numa chave, tá? E ligou num lado do terminal do resistor. O outro lado a gente ligou aquela simbologia de terra no GND, beleza? Então é essa ligação que a gente fez. Do lado onde que veio da chave, que a gente vai ligar para nossa CPU, para nosso processamento de dados, para que ele não fique perdido com as informações, tranquilo? Então beleza. Aqui a gente, como eu ainda não expliquei nada do microcontrolador, a gente vai simular com o LED. Como eu estou com uma tensão de 5 volts, eu vou pegar um outro resistor, vou girar ele aqui e vou colocar uma resistência nele aqui de 330, por exemplo, ohms, tá? Porque para 5 volts está muito bom para alimentação de um LED. E vou pegar o... Opa, eu já tinha pego, né? Tá. Então vou deletar esse que eu peguei. Peraí. Eu vou deletar aqui. Vou usar esse que eu já tinha pego. Vou colocar ele aqui. Vou fazer um giro nele. Vou colocar ele aqui assim, ó, para ficar mais fácil a ligação. Tá? Então, ó. Porque o anodo dele, ó, é sempre esse terminal que tem essa curvinha aqui. Tá? Aqui no Tinkercad. Então, ó, vou ligar aqui da chave. Então, quando eu fechar a chave, eu vou estar alimentando esse resistor com 5 volts, beleza? Vou estar alimentando esse resistor com 5 volts. Vou colocar aqui a cor de vermelho, que continua sendo 5 volts. E vou alimentar o nosso LED, tá? Beleza? Vou colocar a cor de vermelho, tranquilo. Agora só falta ligar o negativo aqui no LED. Então vou trazer aqui. Os ângulos não ficaram bons, mas tudo bem, a gente acerta. Beleza, e vou colocar a cor preto. Tranquilo, nosso circuito está montado, está pronto para testar. Mas eu vou explicar aqui um pouquinho o que a gente fez, como que isso pode ajudar em circuitos como microcontroladores, polarização de MOSFET. Isso aí ajuda muito, tá? Principalmente com a polarização de MOSFET, que exige esse tipo de circuito. Depois eu explico o que é um MOSFET. O que a gente fez aqui, ó? A gente vai ligar o circuito, beleza? Essa chave aqui, ó, essa chave, ela a princípio, se eu não a pressionar, ó, ela está aberta, é um circuito aberto. A imagem aqui está meio ruim, mas tudo bem. Isso aqui é um circuito aberto. O que é um circuito aberto? Não deixa ter contato entre esse terminal com esse, só depois que eu pressionar. Então é um circuito aberto. Se eu estivesse fazendo a leitura do sinal lógico aqui nesse ponto, o microcontrolador ia ficar assim. Porque o microcontrolador ele interpreta simplesmente, é o binário, né, gente? É o circuito em 0 volts e o circuito em 5 volts, beleza? Então o que acontece? Se eu não tenho nem 5, vamos supor que não tem esse resistor aqui. Se eu não tenho nem 5, que é circuito aberto, que a chave não está deixando a corrente passar daqui para cá. Se eu não tenho nem 5 e também não tenho os 5 volts, que é o GND, o que eu tenho? Um LED aqui num circuito totalmente analógico aqui, como a gente fez, realmente ele vai funcionar se não tiver esse resistor aqui. Ele vai ligar ou vai desligar porque não vai ter caminho. Ele vai desligar porque não vai ter caminho da corrente circular, e vai ligar quando eu pressionar a chave que vai ter o caminho. Agora, um circuito com microcontrolador, ele só tem duas opções, ou é ligado ou é desligado. Então, ou é 0 volts ou é 5 volts. Agora, quando eu tenho flutuação no circuito aberto, na porta de input, eu não tenho 0 volts, mas também não tenho 5 volts. Então, o que eu tenho? Ele pode ficar oscilando pela estática do ar, por tudo isso, ele se perde, ele não sabe o que tem. Então, dependendo da sua lógica, futuramente quando a gente estiver criando, e deixar um circuito de input aberto, ele pode
está interpretando que é 5 volts ou que é 0 volts, através de sinal de estática, tá? E pode criar uma lógica totalmente errada e a gente se confundir tudo. O que acontece aqui? Enquanto essa chave estiver aberta, ninguém pressionou, os 5 volts está parado até aqui somente, beleza? Não passou para cá. Agora, se eu não tenho esse resistor aqui de alta resistência, no caso 10K, aqui ó, esse ponto que vai passar por resistor e chegar aqui nesse terminal do LED, ele vai ficar oscilando no caso do microcontrolador. Agora, quando eu tenho esse resistor de pull down, o que vai acontecer? O GND vai vir, o sinal GND ainda não tem corrente circulante, mas o 0 volts ele vai estar chegando desse lado do LED, né, na referência no caso do microcontrolador, se fosse o caso, e também vai estar passando por aqui, ó. Como não tem corrente circulante, mas eu tenho um sinal GND chegando até a minha input, né, do meu microcontrolador, aqui sendo simulado por um LED. Aí eu tenho referência. Então, se eu tenho 0 volts aqui, realmente eu estou com uma porta em low, embaixo, né, em sinal lógico baixo. Aí ele não liga. Então vamos ligar o circuito, tá? Realmente, olha lá, o LED não ligou, tá? Porque ele não deixou passar a corrente aqui pela chave. A chave não foi pressionada. E ao mesmo tempo também ele acaba, como não tem corrente circulante aqui, ele acaba jogando o sinal do GND aqui também nesse outro terminal. Como eu não tenho uma diferença de potencial entre esses dois terminais, o LED não acende. Mas se eu pressionar aqui, ó, pressionei o botão, estou pressionando o botãozinho aqui, tá, na simulação. O que eu fiz? Eu joguei o GND aqui, tá? Pessoal, para fazer isso aqui que eu estou fazendo, ó, tirar o mouse, é só manter o botão do mouse pressionado, tá? É só para me explicar para vocês aqui. Então eu mantive, ó, os 5 volts, então o circuito fechou aqui, a chave fechou, os 5 volts passou para cá. A corrente elétrica ela sempre vai pelo caminho mais fácil, ela é preguiçosa. Aqui eu tenho uma resistência muito alta, então ela vai passar bem pouquinho aqui, porque a resistência ela se opõe à passagem da corrente elétrica, então ela não deixa passar totalmente aqui. Tem microamperes aqui, porque é um resistor com um valor muito alto, a resistência para passar a corrente aqui é muito alta, então ela vai continuar circulando. Acha esse resistor que é menor, limita a corrente para acender o LED, eu consigo polarizar o LED. Soltei o botão, ele apaga, porque volta a colocar a GND aqui e o circuito aqui também está aberto, não tem diferença mais de potencial, o meu LED apaga. Beleza, pessoal? A outra forma de fazer isso, eu vou usar aquela técnica do Ctrl C, vou colar aqui, Ctrl V, tá? Fazer vai ficar um pouco confuso, mas tudo bem. Vou copiar o LED também, Ctrl C, Ctrl V. A gente fez o circuito pull down, tá? Agora a gente vai fazer o circuito pull up, tá? O pull up é ter a referência do GND para ligar alguma coisa. Então eu preciso manter os 5 volts, eu preciso manter o sinal nível lógico alto para que não ligue, e quando chegar o sinal nível lógico baixo, o que eu preciso ler, o que eu preciso ligar, acione, tá? Vou copiar essa resistência aqui também, Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá, deixa eu ir ligando aos poucos, senão vai fazer confusão aqui. Agora, pessoal, eu vou utilizar a chave em referência ao GND, tá? Então aqui, ó, para ficar um pouco menos confuso, eu vou alimentar o meu GND, já que eu tenho GND aqui embaixo, eu vou pegar ele aqui, ó, tá na mesma, tá? Vou colocar o preto, porque aqui, ó, o GND tá saindo da fonte, tá passando por esse cabo, chegar aqui tá alimentando para lá, mas ao mesmo tempo vai alimentar aqui a nossa chavinha. Então tem GND aqui na chavinha, perfeito. Da mesma forma, vou copiar esse resistor de 10K, Ctrl V, colei, eu vou colar ele aqui em cima,
que eu vou fazer? A saída dessa chave, agora é um sinal de GND, eu vou estar ligando nesse resistor, vou colocar a cor preta, só que agora eu vou ligar esse resistor no positivo, e o desenho não vai ficar legal, gente, mas eu acho que vai dar para entender. Vou ligar aqui no positivo, beleza? Cor vermelha. Então agora, ó, como é um pull-up, eu vou estar elevando o sinal a um nível lógico alto, aos 5 volts, toda vez que essa chave estiver aberta, tá? Vou colocar agora o nosso resistor aqui de 330, né, ohms nessa posição. Só que agora a gente tem que observar o seguinte, vou pegar o LED aqui, ó, eu tenho que prestar atenção na polarização do LED, tá? Eu vou até girar ele aqui para a gente entender melhor. Vou deixar ele nessa posição aqui, ó. Como vai vir o sinal de GND quando eu pressionar a chave, vai passar por aqui, ó. Vou ficar aqui preto. Vai passar por aqui. Quando chegar aqui, ó, eu tenho que ligar no catodo do LED. Tá lá, ó. Catodo do LED. Tranquilo? Beleza? O anodo do LED agora, pessoal, eu vou ligar ele direto na minha fonte de 5 volts. Vou passar por aqui e ligar aqui. Beleza, vermelho. Então, são dois modelos de circuito, vai fazer a mesma função, mas com polaridades diferentes, vamos dizer assim. É o circuito pull-down para referência com a chave ao GND e com a referência do resistor para com a chave, desculpa, no positivo e com a referência do resistor no negativo. Agora, o circuito pull-up é recebendo na chave o GND, porque eu vou usar o GND para ligar alguma coisa, tá? E vou usar a referência no resistor de pull-up através do positivo. Então nosso circuito está ligado, eu acho que não faltou nada. O que vai acontecer? Enquanto essa chave estiver aberta, ó, não tem circulação de corrente, então o microcontrolador, no caso, não vai saber se eu tenho positivo ou negativo, mas através desse resistor de pull-up, ele vai elevar a tensão aqui para 5 volts. Vai estar jogando 5 volts no catodo do LED. Só que não tem diferença de potencial, não tem perigo, porque aqui também eu tenho 5 volts, então o LED não vai ligar. Quando eu pressionar aqui, ó, eu jogo o GND, eu mudo a referência. Vou mudar esse aqui também para preto. Beleza. Opa, não mudou não. Mudou. Então tá, vamos ligar aqui. Então quando eu pressionar aqui e fechar o circuito, eu vou estar jogando GND aqui. O GND vai passar pelo limitador e vai estar aqui, ó, polarizando nosso LED, que já está com os 5 volts recebendo aqui e consegue fazer funcionar. Então vou ligar o circuito, ó, nenhum dos dois LEDs funcionando. Se eu pressionar o de cá, que é o circuito pull-down, o LED acende. Eu vou estar jogando positivo. Se eu pressionar o de cá, que eu estou jogando o negativo, o LED também acende, ó. Perfeito. Fazendo um circuito com resistor pull-up e resistor pull-down. Beleza, pessoal? Isso é muito importante para a parte de microcontroladores, quando a gente estiver lendo uma porta digital, principalmente com o uso de botões. A gente usa isso muito com o MOSFET. Precisa dessa polarização quando estiver desligado, porque senão o MOSFET não desliga. Usando o MOSFET como chave, ele não vai abrir a chave novamente. Então a gente precisa ter esse conteúdo e isso é muito bacana, beleza? Um abraço, aproveitem bastante e estudem a eletrônica para compreender a robótica e a automação. Valeu, um abraço.